Prezados, muito obrigado por comparecerem a mais um webinar da UTCL. Este webinar é uma continuação da série de webinars que estamos fazendo junto com a AWS sobre inteligência artificial aplicada a utilities. Tem recebido uma boa frequência e funciona da seguinte forma. O Leandro Florenzano vai fazer uma apresentação. Tempo máximo da apresentação é 45 minutos. Depois nós vamos ter, dependendo das perguntas, 15 minutos ou mais, se a turma permanecer, de perguntas e respostas. A UTCL está muito feliz em receber vocês mais em um webinar nosso. Eu gostaria de avisar algumas coisas. Primeiro, espero que vocês possam comparecer. Eu acho que vocês todos sabem que a UTCL fará um seminário de transformação digital nas utilities, que são empresas elétricas, água e gás, no próximo dia 7, nos dias, né? 7 e 8 de outubro deste ano, em Campinas, no CPQD, no Auditório Polis de Alta Tecnologia. É um auditório muito bom, eficiente, painel de LED, etc. Espero que a gente tenha um belíssimo seminário lá. A UTCL está convidando os principais players da transformação digital para estarem com a gente. Vamos ter palestras de provedores de soluções, vamos ter palestras das empresas elétricas, enfim, e outros convidados que ainda não confirmaram. Muito bem, voltando para cá. De repente, se alguém tiver interessado, pretendemos também, no dia 14 de outubro, fazer um workshop na Argentina. Basicamente, também sobre transformação digital, espectro para utilities e outras soluções tecnológicas para a nossa área de atividade. Muito bem. Perguntas para esse webinar podem ser feitas na aba Q&A, Questions and Answers. Vocês podem fazer essa pergunta que nós leremos para Leandro responder, tá? Por outro lado, a apresentação será gravada e depois disponibilizada na página da UTCAL. Pretendemos também, para aqueles que estão participando aqui, distribuir a apresentação do Leandro em PDF. Tá? Muito bem, eu não quero me estender muito, já deu 14h05. Vou passar diretamente para o Leandro, que vai se dirigir a vocês, vai colocar a apresentação e vamos em frente. Boa tarde, Dimitri, tudo bem? Boa tarde a todos. Só confirma, se puder me dar um ok aqui, Dimitri, está vendo minha apresentação? Estou vendo, está tudo Ótimo, certo. legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez aqui de estar compartilhando com vocês um pouco sobre os temas que a gente vem discutindo muito no mercado, principalmente IA generativa. Já acho que, se não me engano, esse já é o terceiro webinar aqui da AWS esse ano, e a gente fica muito feliz em estar compartilhando um pouco. Quinto. Quinto da AWS? Que bom, Exatamente. que bom. Quinto da AWS esse ano, e a gente fica muito contente de compartilhar com vocês um pouco do que a gente está escutando aqui do mercado e um pouco do que a gente vê de tendência e como a gente tem ajudado os nossos clientes nessa evolução de IA generativa. Hoje eu vou falar sobre IA responsável, um pouco da teoria prática, então é uma apresentação. Ela é um pouco mais teórica, sobre fundamentos de segurança. Não vamos entrar muito no detalhe técnico, a ideia é trazer um pouco do conceito de como a gente vê a construção de uma inteligência artificial generativa
de forma responsável, de forma segura e ajudar vocês de alguma forma também nessa jornada. Então, eu sou arquiteto de soluções na AWS, trabalho com os clientes de Power and Utilities, meus clientes principalmente são os de energia, e nós temos uma equipe aqui que atua nesse território, nesse segmento, para ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre o que é, a IA responsável, falar um pouquinho da evolução da IA generativa, e a gente também fala sobre como implementar ela na prática. Como o Dimitri disse, vocês podem enviar as perguntas no final e vou ficar contente de responder para vocês. Bom, então, o que é de fato uma IA responsável, né? A gente tem acompanhado, a evolução da IA generativa e a gente vê grandes avanços, né, que permitindo agora que os modelos criem conteúdos, muito semelhante ao que os humanos têm feito como texto, criando imagem, agora criando código para os desenvolvedores e criando muito mais conteúdos, né? A gente vê que esses potenciais eles são extremamente empolgantes, são transformacionais, né? A capacidade de transformar negócios, transformar relações é muito grande, mas que a gente tem que olhar sobre como que esses novos desafios que chegam aqui, né, na tecnologia, de como ela se apresenta, como que a gente pode mitigar situações de preconceitos ou resultados que sejam prejudiciais a uma imagem ou abordagem de questões que são feitas de forma muito ampla, como que a gente pode proteger também propriedade intelectual. E a IA generativa, ela trouxe um pouco de como que a gente pode continuar a capacidade de inovação e desenvolvimento, mas também a gente sabe que tem os riscos e os desafios envolvidos. Então, a ideia é a gente falar um pouco de como superar esses riscos e desafios. Um pouquinho de estudo, né, e de números que a gente vê no mercado. Ela está se tornando a IA cada vez mais difundida e com práticas que a gente nunca adotou antes, né? Um estudo da Accenture, por exemplo, diz que 80% das empresas elas estão se reinventando ou estão transformando, né, as suas organizações de forma que acelerem os seus esforços para o uso da IA. Mas só apenas 2% das empresas elas se identificam como tendo operacionalizado, ou seja, tendo colocado uma prática de IA responsável em todas as camadas da organização. E 31% esperam fazê-las nos próximos 18 meses. Ou seja, as empresas elas querem adotar IA, elas viram já o valor que a IA traz para o seu negócio, elas estão acelerando as suas iniciativas de adoção de IA, mas só 2% olharam ainda sobre a ótica de como criar uma IA com os seus parâmetros, as suas camadas, seja de segurança e responsabilidade. Ou seja, ele é um tema importante, já que 31% querem seguir nesse modelo, e a gente vê também que 82% das empresas, elas esperam que a sua comunicação, né, ela seja madura quanto ao uso da IA. Ou seja, sim, as empresas elas querem produzir uma IA que traga mais confiança na sua interação, seja para os seus colaboradores, seja para os seus clientes finais, levando de fato a inovação. Então, gerar uma das preocupações das empresas que estão adotando as práticas de IA. E 25% já perceberam o aumento na fidelidade de satisfação do cliente. Ou seja, quando você entrega uma IA que traz valor comercial, que traz confiança, que tem uma abordagem responsável, já foi percebido que há um aumento na fidelidade. Ou seja, o cliente volta para usar, o cliente pega a confiança, ele retoma de fato o uso da solução de IA que você está entregando. Então, não é uma IA que responde por responder, que responde sem contexto, que responde sem validação. É uma IA que tem os seus parâmetros de segurança, de responsabilidade bem definido e que traz de volta o cliente a utilizar a sua solução. Quando eu falo cliente, pode ser o cliente final ou o seu cliente interno, porque a gente vê muita aplicabilidade de IA
em atividades operacionais, atividades do dia a dia. Então, também pode ser o seu cliente interno. Bom, a IA responsável, ela é essa prática, então, de desenvolver, continuar no modelo evolutivo da IA, maximizando os benefícios, ou seja, a gente falou de uma IA que gera confiança, que traz, né, essa certeza que eu posso usar e que eu vou ter um bom retorno, e também maximizando os benefícios. Aqui na AWS, a gente definiu uma série a gente chama de dimensões, ou frentes específicas, que a gente vai falar mais adiante, onde essas dimensões a gente consegue olhar sobre perspectiva de cada uma delas, como que a gente aplica de fato responsabilidade de segurança. Explicabilidade, justiça, governança, são vários pilares que foram definidos para que a gente possa maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Se você começa uma construção de uma IA bem fundamentada nesses pilares, nesses princípios, a sua taxa de sucesso para conseguir a confiabilidade, para que o teu usuário ou teu cliente volte a utilizar, ela fica muito maior. Além de uma questão de imagem, né, que a gente tem que sempre levar em consideração e preservar. Falando um pouquinho da evolução da IA, né? Então, vamos entender um pouco como que a IA generativa ela evoluiu no passar dos anos. Se a gente pega um pouco e volta no tempo, a gente já falava de machine learning, que é o aprendizado de máquina. A gente já há mais de 10, 15 anos, né? A gente já vê isso implementado em soluções e em empresas. A gente já falava de inteligência artificial há algum tempo, mas a nova palavra, o novo momento do mercado é falar da IA generativa. A IA generativa, ela recebe esse nome porque ela gera novo conteúdo, ela produz um novo output, ela gera algo a partir de um conjunto de dados, né, que ela foi ensinada ou que ela foi instruída a resolver uma situação complexa, ela gera, ela produz um novo conteúdo que até então não existe. Então, 2023, a gente olhando para trás, e a gente está vendo agora, né, num espaço de 2 anos atrás, era o ano que as empresas elas estavam estabelecendo as provas de conceito, né, que a gente chama de POC. E as empresas começaram naquele momento, o que é generativo, o que está falando tudo isso? Foi o momento que saiu os chats, principalmente para as pessoas físicas, que as pessoas começaram a fazer perguntas, né? Nossa, mas ele sabe de tudo. Antes eu usava o Google, agora eu posso usar esse prompt, esse aplicativo. E aí começaram uma série de outras validações, no sentido de que é seguro? Será que essa informação ela tem uma base confiável? É, o- da perspectiva profissional, os profissionais de tecnologia, os engenheiros começaram a olhar no sentido de agora eu devo me tornar um engenheiro de machine learning? É uma nova frente para eu me especializar? Como que eu posso escolher um modelo, né? Naquela época, 2 anos atrás, a gente tinha uma quantidade muito pequena de modelos de fundação. Hoje nós temos vários, assim, tem marketplace, tem que você pode escolher vários modelos de fundação para alguma aplicação específica que você quer desenvolver a sua IA. Então, hoje você tem várias opções disponíveis, desde o OpenAI, Anthropic, Amazon Nova, uma série de provedores que estão desenvolvendo modelos de fundação. E por onde que eu começo? Né? As empresas escutavam tudo isso, queriam. Tem aquela curva do hype, né? Não sei se vocês já viram do Gartner, que mostra um pouco aquela curva para a adoção de tecnologias, e as empresas não sabiam muito por onde começar. Mas em 2024, a gente já viu várias empresas levando esses workloads para ambiente produtivo, levando de fato para a produção. Quando eu falo levar para a produção, houve uma priorização dos projetos que já incubaram, que já levaram a ideia da IA generativa para dentro das suas soluções. E aí começaram outras preocupações. Nossa, a IA, até que ela não tem um custo alto de implementação, mas ela pode ter um custo alto de utilização. Os famosos tokens, né? Eu faço uma pergunta, eu sou cobrado por token. Aí a IA ela pode responder 100 tokens, 1.000 tokens, e eu vou pagar pelo uso. Como é que eu posso fazer o controle sobre o que eu pergunto
E como que eu controlo também o que ela vai me responder para que eu não tenha uma surpresa no final do dia, né? Às vezes uma interação que custa centavos poderia custar alguns dólares, que multiplicado exponencialmente pela quantidade de usuário que está usando, milhares de dólares. Então, os clientes começaram a entender que implementar passa por olhar sobre algumas perspectivas, e uma delas também é custo, né? Como que eu torno isso real e que tipo de customização? A gente já começa a falar de customizar um modelo para minha necessidade. Em 2025, a gente começa agora a discutir como é que eu agrego valor ao negócio. As empresas já entenderam que a IA é transformacional, as empresas já entenderam que a IA ela é um diferencial, elas já entenderam que sem IA, a capacidade de se reinventar, de se manter na vanguarda dos seus negócios, se você não tem, é um risco para a sua operação. Então, como é que eu agrego de fato valor? E a gente já fala, veja, de 2 anos para cá, o que era uma IA simples, que era um chat, que você fazia perguntas e obtinha respostas, agora a gente fala de agente. Agente é quando, falamos inclusive no último webinar, né? É a capacidade de você automatizar tomadas de decisões. É o momento que você faz uma pergunta, tem uma tratativa com a IA e ela pode tomar decisões por você. Vou dar um exemplo muito simples aqui no nosso segmento. Eu estou fazendo um reporte para uma IA de uma falta de energia, ela já pode identificar que eu estou num bairro que foi afetado, me avisar proativamente, abrir já um chamado em meu nome para minha instalação, e aí já me manter atualizado quando ela retorna, ou seja, isso pode acontecer de forma automática e dentre muitas outras circunstâncias que a gente pode implementar agentes para automatizar fluxos de trabalho, né? E como que eu posso escalar e transformar meu negócio? Ou seja, 2025 a gente está falando de criar valor para o negócio. E o último item aqui, mas não menos importante, é como é que eu posso habilitar os meus colaboradores no uso da IA. Vocês vão ver que eu vou falar muito de abordagem centrada nas pessoas, porque a gente acredita que ela é transformacional não só no segmento para o business em si, mas também sob a perspectiva profissional. Como que os profissionais estão precisando se reinventar para poder falar e abordar IA no seu dia a dia. Eu vi uma reportagem essa semana já falando de 40 profissões que estão sob riscos com o uso da IA. Então, a gente tem que entender qual é o risco que traz e se reinventar em algum momento com capacitação. Bom, eu comentei para vocês um pouco sobre as dimensões da IA responsável, né? Aqui estão as 8 dimensões que eu comentei. Por exemplo, quando a gente fala da IA de justiça, a gente tem que entender que a gente pode construir ou deveria construir soluções de IA que preservem ou que não criem qualquer tipo de diferença de grupos ou partes interessadas, que não tenha nenhuma discriminação de gênero, etnia, idade, idioma, né? Hoje a gente vê IAs que falam várias línguas, né? Porque já está intrínseco nela atender a uma grande quantidade de pessoas com diferentes fluência e linguagem. Então, que a gente trate de cuidar das disparidades que são prejudiciais para as nossas populações ou subpopulações. Então, a gente tem que evitar esses preconceitos indesejados e a gente consegue hoje sim trabalhar isso com tecnologia, com camada de controle antes que a IA generativa produza uma resposta que não seja satisfatória, né? Um outro tópico que eu vou pegar aqui e ilustrar, por exemplo, é a explicabilidade. É um sistema ou uma aplicação, por exemplo, que ela pode te oferecer uma justificativa clara para suas decisões. Então, você está perguntando, ela está fazendo um trabalho que a gente chama de reasoning, onde ela está raciocinando, ela está muitas vezes, hoje em dia, a IA, o modelo de fundação, ele te devolve uma pergunta. Por que que ele faz isso? Porque ele está querendo entender de fato aonde você está querendo chegar. Ele está querendo extrair realmente valor da sua pergunta, da sua ideia, para te trazer algo que faça sentido. E te trazendo algo que faça sentido, que ela tenha uma capacidade de explicabilidade, onde ela possa te detalhar o como e o porquê ela chegou naquela resposta. Então, muitas vezes a gente vê uma IA fazendo várias perguntas e te dando uma resposta a seco, né, ali no prompt, e você fica sem saber mais de onde que ela tirou isso.
O legal é que a gente desenvolva soluções que traga as referências, traga da onde ela tirou essas informações. Ainda mais a gente falando de empresas que tratam ou trabalham de soluções no âmbito corporativo. Eu estou fazendo uma pergunta que está trazendo uma resposta de um documento de uma norma de trabalho. Eu estou tirando uma dúvida de como subir no poste, abrir e fechar uma chave. Isso aqui está alinhado com o que a minha empresa escreveu na minha norma de trabalho? Então, quando eu faço a explicabilidade, não é porque ela sabia como dar essa instrução para um eletricista, mas ela usou um documento que foi base do conhecimento dela para gerar essa resposta. E ela coloca a referência e explica de onde ela tirou. Então, a gente consegue dar muita clareza, transparência e confiabilidade. Já falei também de transparência, né? Que é importante a gente ser super transparente. E o mais importante, segurança e governança. Governança no sentido que as empresas querem usar IA, as empresas de energia, principalmente aqui, elas são grandes produtoras de dados. As empresas manipulam e recebem muitos dados, e tem muitos dados que também contêm informação pessoal dentro deles. Hoje a gente fala no segmento elétrico de smart meter, e os medidores inteligentes trafegam informação de quanto foi que uma casa recebeu de energia ou produziu de energia. Essa informação está associada a uma conta contrato, que está associado a um CPF, que está associado a uma pessoa física que tem os seus dados, né? Não estou falando que os dados trafegam ali por esse caminho, mas assim, existe um encadeamento de dados que eu chego a um dado pessoal. Então, esse trabalho de governança para que esses dados fiquem preservados é muito importante. E as empresas têm que olhar para isso com muito controle, porque se eu percebo que um dado meu vazou de uma determinada plataforma, eu, Leandro, não volto a fazer negócio com essa plataforma, né, com esse negócio. E isso é algo que a gente vê cada vez mais as situações de vazamento de dados sendo tratado com com alta importância pelas organizações, porque dado pessoal, a gente tem que tomar cuidado, até porque tem a LGPD aí normatizando tudo isso, né? Então, a ideia é a gente encontrar um balanceamento entre construir as aplicações para atender os seus benefícios e também ficar sempre de olho sobre os riscos e os desafios envolvidos. Eu não estou dizendo que vocês não construam, é legal construir, construam as provas de conceito, mas que a gente tenha também intrínseco as melhores práticas para a gente poder usar a IA de forma responsável. E aí, entrando um pouco mais daí a responsável na prática, né? Como é que de fato a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Como é que a gente pode continuar inovando, iterando, desenvolvendo, evoluindo e fazendo pesquisa e desenvolvimento, mas também utilizando como parte integrante do ciclo de vida da IA esse modelo mental de trazer segurança e responsabilidade para o nosso desenvolvimento. Bom, a gente sempre fala de desenvolver, né, os nossos modelos, quando a gente fala de ciclo de vida, é desde o início. Então, a partir do momento que a gente tem uma ideia e a gente já olha para um dos pilares, essa ideia ela vai trazer os focos olhando para as dimensões, por exemplo, como justiça e explicabilidade. Ela vai ter uma abordagem que ela vai interagir com dados e que eu preciso tomar cuidado sobre a responsabilidade. As pessoas que vão tocar esse dado ou que vão interagir com esses modelos, elas precisam receber uma camada de instrução, de educação específica. Veja, a gente está falando de uma tecnologia de 2 anos para cá e que todos os dias sofre um novo lançamento, uma nova evolução, uma nova modificação e que a gente vem acompanhando e vem tentando seguir o que o mercado e o que as empresas que desenvolvem, ou nós, provedores de serviços, também trazemos como soluções para vocês.
por exemplo, a gente tem, pelo lado aqui da AWS, a gente tem um compromisso muito grande em desenvolver estudantes, desenvolver profissionais do segmento de tecnologia no uso da IA, e a gente colocou o capítulo de IA responsável dentro das suas estratégias de capacitação. Então, hoje a gente, por exemplo, tem uma plataforma que se chama Skill Builder, onde distribuímos de forma gratuita os cursos de IA generativa com responsabilidade, para que as pessoas que estão acostumadas a desenvolvam conhecendo as melhores práticas sobre esse pilar. E também a gente tem universidade online de aprendizado de máquina, de machine learning, mas agora sempre com a disciplina de IA responsável incluída nessas abordagens. Então, a gente adotou aqui e a gente entende que é desde o início que a gente fala de um desenvolvimento de IA responsável no contexto da IA generativa. Ela não é uma parte integrante do fim, ela é algo que a gente começa desde o início e em todo o ciclo de desenvolvimento a gente vai testando se realmente a gente está cumprindo aquilo que foi definido sobre seja uma definição de governança, seja uma norma interna, ou seja o que a empresa entende como um desenvolvimento responsável. Então, a gente trata o ciclo de vida por completo, tá? Bom, como eu disse, a gente faz uma abordagem muito centrada nas pessoas, ou seja, o nosso foco sim é de educação, nosso foco é de criar equipes diversas. Quando a gente está falando de IA responsável, a gente não está falando só sobre o desenvolvedor. Eu falo muito do desenvolvedor porque é a pessoa que vai produtizar, é a pessoa que vai de fato tirar aquela ideia do plano de projeto para construir algo, né, tangível. Mas a gente está trabalhando hoje com várias camadas, né? A gente olha hoje as empresas adotando IA e a gente tem o mais alto executivo falando ou usando a IA, escutando a IA, escutando seus concorrentes falando de IA, como o time operacional que está aqui no dia a dia, que quer melhorar os seus indicadores, que quer melhorar a sua força de trabalho. Então, a IA hoje, ela passou a ter uma importância que ela toca todas as camadas do nosso plano organizacional de uma empresa. Então, a educação, sim, ele não vai além só das equipes de tecnologia, né? E a gente sabe que a gente muitas vezes está falando nesses webinars com outros profissionais que não são de tecnologia, que são de outras áreas, que escutam de IA, querem adotar IA, mas é importante também se capacitarem sobre como que eu, profissional de uma área de não tecnologia, posso me qualificar para a abordagem, para ajudar na construção de uma IA responsável. Então, um grupo multidisciplinar exige que empresas de tecnologia, os formadores internos de política das empresas, os cientistas e outros grupos se unam para construir, sim, uma estratégia e um modelo que faça sentido para uma organização. Aqui a gente está falando de uma fórmula que dá muito sucesso, que a gente vê as empresas que criaram esses grupos multidisciplinares. A AWS foi o primeiro grande provedor que recebeu uma nova certificação ISO 42001, onde foi ali homologado, certificado os principais produtos de IA generativa que segue um padrão internacional de gestão, de construção de IA de forma responsável em todo o seu ciclo de vida. Então, a gente, desde o Amazon Bedrock, que é a nossa plataforma principal de IA generativa, o Amazon Q Business, que é o nosso assistente para os usuários no dia a dia, e as soluções que extrai texto ou que transforma texto em áudio também receberam essas certificações, ou seja, a nossa plataforma completa, ela recebeu padrão ISO e as empresas têm olhado também para isso como um diferencial, porque muitas das oportunidades que as pessoas tiveram de interagir com a IA foi a IA que a gente tem no nosso telefone ali, que é a IA que o pessoal está usando em casa, que o pessoal está usando no CPF, né? Se eu posso chamar assim. Mas as IAs que abordam em camada enterprise, corporativa, são as IAs de fato que recebem esse tipo de qualidade e certificação, que tem essa preocupação
da construção com segurança. Então, se forem desenvolver com a gente, podem saber que a gente segue um padrão internacionalmente reconhecido, tá bom? Falando um pouquinho sobre a jornada de IA. A jornada da IA responsável. Então, primeiro, construa com consciência. É muito importante a construção desde o início, como eu tenho reforçado, com consciência, usando os grupos multidisciplinares. E o segundo ponto, estabeleça bem as fundações. A gente vê empresas que começaram uma POC aqui, levou para produção, outra POC ali com outro provedor, porque começou a querer experimentar e, na verdade, criou um ecossistema com várias diferentes plataformas, com várias diferentes IAs, que depois gera uma complexidade de integração, de padronização. Como que a IA de um provedor A trata os recursos de segurança, de responsabilidade, de validação das respostas dos modelos e em detrimento de uma outra, de um outro provedor. Então, é legal que vocês definam uma fundação, com quem eu estou indo, qual a visão desse provedor, como que eu estou construindo e como que eu, no meu modelo de evolução, consigo evoluir sem ter que ficar criando remendo ou ficar criando qualquer tipo de atalho, porque eu comecei com várias frentes ao mesmo tempo. Então, uma boa fundação é um caso de sucesso para uma inteligência artificial generativa que possa evoluir, né? Explore as potencialidades. A gente está falando aqui de uma fração, de uma parte do que a IA pode entregar para vocês. Assim que vocês adotarem a fundação, começarem a utilizar, mergulhem no potencial do quanto de fato essa IA traz de retorno para vocês. Quais são as outras funcionalidades? Ela gera vídeo? Ela gera imagem? Ela faz um bom resumo de um texto? Ela transcreve áudio? Onde que eu posso aplicar? E eu vou mostrar até uma demo para vocês um pouquinho mais para frente, de uma das funções que a IA tem a partir desse ano, que até então não tinha, e agora a gente consegue fazer, e isso traz muito valor para o negócio. Então, fique atento às inovações e aos lançamentos. E integre as suas operações, né? Traga isso para o seu dia a dia. A ideia é que vocês continuem com a mentalidade de fazer a coisa certa, da maneira certa e pelos motivos certos. Então, esse é o segredo para que a gente use a IA de forma responsável, não só pela tecnologia, mas extraindo o real valor que ela vai trazer para a organização. Bom, muitas vezes, e as pessoas de uma forma muito simplista, até pela interação que, de novo, que eles tiveram numa primeira perspectiva, acham que usar IA generativa é pegar um telefone, fazer uma pergunta, que a gente chama de prompt, e obter uma resposta, né? Então, eu estou fazendo uma pergunta, eu tenho um modelo que está ali processando, né, aquela situação, uma pergunta, uma complexidade, uma equação, seja lá o que for, e ele me traz uma resposta. E ali eu estou no meu dia a dia fazendo perguntas e respostas, na minha interação, né, no meu dia a dia. Mas do lado corporativo, de fato, como que isso funciona, né? Na realidade, é muito mais complexo do que você fazer uma pergunta e obter uma resposta. Hoje, nos modelos de IA generativa, a gente faz uma pergunta, essa pergunta ela pode desencadear uma série de outras perguntas que criam uma interação. Essa interação ela pode ou não desenvolver agentes, ou seja, desenvolver agentes eu fiz umas perguntas e a IA entendeu que ela vai usar um agente para automatizar uma solução para você. E para isso ela pode usar um modelo tradicional, que é um modelo base, ou ela pode ter entendido que ela precisaria usar um modelo personalizado. Eu falei de customização de modelo lá na evolução, porque as empresas estão falando de usar modelos que sejam inerentes à indústria. Não é do nosso segmento aqui, mas é de energia, mas eu já sei que existem modelos de fundação específicos para a área de saúde. São modelos que sabem resolver situações complexas para o modelo da saúde, porque ele foi treinado com um conjunto de dados e resolver essas situações para esta disciplina. E eu tenho certeza que já está para sair também modelos personalizados de indústria. Aqui seria uma indústria nossa de energia. Também a gente tem uma outra camada que é muito importante, que são os dados. E como eu comentei, as empresas de energia são grandes produtoras de dados, elas produtizam muita informação. E essas informações que são produtizadas, elas estão armazenadas em bases de dados diversas, e a gente tem que olhar sob a perspectiva de governança, onde estão esses dados. E também a gente precisa agora, falando de IA responsável, fazer uma camada de avaliação.
de gerenciamento dos prompts, ou seja, olhar para as perguntas e as respostas que estão acontecendo, e também olhar nas perspectivas e pilares de segurança. Quais são os componentes de segurança que eu estou utilizando? Sobre que governança eu estou atuando no ir e voltar dos meus dados, né? A privacidade desses dados e qual a explicabilidade que minha solução está dando. Então, não é só uma pergunta, uma resposta. A gente precisa entender que é um ecossistema, é um conjunto de soluções que vai trazer uma boa resposta, que é o que a gente espera de uma IA responsável, olhando segurança, governança, privacidade dos dados. Bom, e por que a gente está falando tudo isso? Porque evoluiu muito já. Então, de 2023 para cá, a gente saiu de uma IA que falava de governança, que falava de chatbot de texto simples, para uma IA que a gente está falando de solução multimodal. O que é uma IA multimodal? Agora a gente está falando de IA que recebem imagens. E será que essa imagem eu posso colocar no meu modelo? Será que eu estou usando uma imagem que eu estou infringindo alguma propriedade intelectual? E o vídeo que eu estou carregando, como é que eu preservo a identidade das pessoas do vídeo que eu estou colocando para dentro do meu modelo? Porque hoje as empresas querem IAs que interpretem vídeos e tragam resultados, extraiam valores, acelerem processos de negócio, né? Como é que eu posso transcrever uma reunião? Será que eu posso transcrever uma reunião? Será que a IA que eu construí para a minha empresa, a minha política de ética, a minha política, né, que eu assinei quando eu entrei na empresa, permite que eu pegue uma transcrição e coloque num modelo de IA para fazer uma ata de uma reunião? A gente tem que tomar cuidado com tudo isso quando a gente faz a construção de uma solução. E por isso, então, eu quero mostrar uma demo para vocês, que é uma demo que eu já fiz numa outra oportunidade, né, aqui na UTCAL, mas aqui é importante vocês entenderem a capacidade que a gente tem de evolução nos últimos anos da IA. A gente sai do modelo tradicional para o modelo onde eu vou pegar um vídeo no YouTube. Esse é um vídeo que é um vídeo aéreo de uma filmagem de uma linha de transmissão de energia. E o objetivo é fazer uma inspeção com vídeo, um helicóptero voando e fazendo, né, toda a análise. Eu coloco esse vídeo já no meu prompt e rapidamente, ele é um vídeo de 3 minutos, eu acelerei ele, ele faz uma análise do vídeo e ele já traz uma série de situações que ele trouxe numa primeira análise muito rápida. Ele já identificou corrosão, ele já identificou problemas de vegetação, ele já identificou fio solto, marca de vandalismo, erosão, problema na fundação. Então, assim, é um exemplo de um vídeo que está resolvendo um problema de negócio, ele está acelerando um problema de negócio, mas poderia ser um vídeo que eu tenha uma pessoa envolvida, que eu tenha um dado confidencial. Como é que eu consigo trabalhar isso? Então, se eu extraio esse tipo de qualidade de informação de um vídeo e gero um relatório, como vocês estão vendo aqui, de uma inspeção de trabalho, eu também preciso ter a mesma preocupação de gerar um vídeo, proteger informações confidenciais. E é possível você fazer isso hoje numa plataforma como a nossa, onde você não vai disponibilizar dado, por mais que ele identifique de dado pessoal, que você vai, talvez, vai proteger, né, se tiver qualquer identificação visual de rosto. Tem sim as soluções de facial, a gente tem tudo isso, mas se eu estou construindo algo que eu quero proteger a identidade, como que eu posso fazer? Então, com um prompt bem feito, com os componentes de segurança que eu vou falar a seguir, você consegue sim colocar um vídeo, gerar um relatório, gerar a qualidade que você espera a partir dessa entrada, mas tomando cuidado que a saída não infrinja nenhuma determinação da empresa sobre a perspectiva de segurança, tá bom? Bom, então, o que que a gente utiliza aqui? Então, a gente utiliza a Amazon Bedrock Guardrail, é a solução que a gente, de fato, sempre posiciona para que você tenha precisão, confiança e transparência. É uma solução que ela está integrada na sua plataforma de IA generativa. Quando você está consumindo, né, o Bedrock na AWS, toda pergunta que é a entrada que você faz, ele vai sofrer um processo de validação nas suas políticas de IA responsável. Então, você publica quais são e o que pode ser perguntado
dentro da sua stack, da sua fundação de IA. Você coloca filtro de conteúdo, você coloca os tópicos que não posso falar. Você não vai falar de política, você não vai falar de futebol, você não vai falar de qualquer outra situação que não seja assunto do sistema elétrico. E aí você consegue colocar esses filtros já na entrada. E se mesmo assim passar alguma coisa na entrada, quando você tem a saída, o seu modelo de fundação, seu foundation model, ele vai também validar nas políticas que você definiu antes de te dar uma resposta final. Então veja, isso é muito rápido. Então eu estou fazendo uma pergunta, eu faço a validação, te faço uma pergunta de volta, você responde, aí eu passo para o modelo processar, quando ele está processando a resposta, ele já também fez a validação da sua camada de proteção. Então, é dessa forma que você consegue, de uma forma muito simples, criar a sua camada de avaliação dentro do Bedrock, onde você consegue sim avaliar o seu ciclo completo e entender, seja de forma automática ou até de forma humana, porque existe uma forma de validação que a gente chama man in the middle, onde você coloca um ser humano para fazer algum tipo de validação, não para toda e qualquer pergunta, mas que ele possa entrar e ele possa arbitrar dizendo, olha, é uma boa resposta, é uma má resposta, e ele vai tunando, né? Ele vai classificando o modelo para dar uma resposta de uma forma mais assertiva, ou você pode usar dois modelos para fazer uma verificação dupla, se o que você está perguntando realmente pode ser perguntado ou se a resposta pode ser dada em função do que você definiu nas suas camadas de segurança. Um outro item, eu já estou partindo aqui para o finalzinho, até para preservar o tempo de perguntas. Um outro item importante é vocês entenderem que a gente também tem uma plataforma que olha sobre propriedade intelectual. A IA generativa ela gera muito conteúdo digital, imagem, vídeo, áudio. E aqui na AWS, usando os modelos do Amazon Nova e o Amazon Titan, a gente desenvolveu uma solução que é uma marca d'água. Então, quando você olha essa imagem a olho nu, assim, é difícil você entender, né? Você entender que existe uma marquinha ali dentro, que é uma marca que ainda assim com o zoom não dá para ver muito bem, mas ela tem uma marca d'água que identifica que essa imagem, ela foi produzida por uma IA generativa aqui da AWS, por alguém antes. Ou seja, se você está querendo saber se essa imagem eu posso colocar na minha apresentação, cuidado, ele está dizendo aqui que foi detectada uma marca d'água, o nível de confiança é muito alto e ela foi gerada pelo Titan. Ou seja, você pode gerar suas imagens com a sua marca d'água, ou você pode validar se a imagem que você está querendo usar foi usada por alguém. Se a imagem ou o modelo que você usou não tem essa preocupação, dificilmente você consegue identificar, né? Mas as imagens que você gera dentro da nossa solução, elas geram com essa marca d'água que te dá confiança de se qualquer situação que você precise confirmar se a tua imagem foi utilizada, a marca d'água consegue confirmar para você, tá? Bom, falamos sobre, então, a infraestrutura segura de IA. Então, quando a gente está falando de criar uma solução de IA sobre uma infraestrutura segura, resiliente e que te traga simplicidade de uso e confiança, que você possa, sim, administrar, né, os seus modelos de fundação, os seus LLMs, e que você tenha sempre soluções de segurança integrada. Tem um QR Code aqui para vocês utilizarem. Se quiser saber mais, também a gente tem cartões de serviço. Os cartões de serviço são cartões que foram construídos para vocês entenderem a visão de segurança de IA responsável e aplicar isso nos seus ciclos de desenvolvimento, tá? E para fechar aqui as melhores práticas, então defina bem um caso de uso. Quanto mais específico e restrito for o caso de uso, melhor. Quando a gente está definindo um caso de uso, às vezes a gente está está querendo resolver um problema grande, começa pequeno, até para que você aplique aquilo que a gente fala do fail fast, que é aplica, falhou, testa de novo, faz a reconstrução, você consegue ter uma capacidade de reconstruir muito rápido. Então, pega um caso de uso menor, e que você consiga aplicar toda a sua solução em cima desse caso de uso. Depois você vai expandindo e escalando, né? Avalie o risco caso a caso. Uma IA para uma solução do jurídico pode ser diferente do caso de tratar uma solução do time operacional. Cada caso tem o seu risco e sua particularidade.
e trabalhe em todo o ciclo de vida da IA, né? E teste, teste, não deixe de testar. E o bom de estar na nuvem é isso: você pode construir, desconstruir, você vai pagar pelo uso, você não precisa provisionar nada com antecedência, você tem também uma situação de custo muito mais efetiva e controlada, ok? Bom, quem quiser saber mais de IA generativa e como usar ela de forma responsável aqui na AWS, tem 3 QR Codes para vocês. E entregando aqui a apresentação, quero agradecer, Dimitri, time da UTCAL. Deixo um QR Code também para vocês, se puderem escanear e ajudar com o feedback da sessão, do conteúdo. Isso ajuda também a gente a melhorar e qualificar aqui para as próximas sessões, ok? Muito obrigado, Obrigado, Dimitri. Leandro. Eu vou passar a fazer algumas perguntas. Temos algumas, mas uma das perguntas eu preciso saber se é um comentário ou é uma pergunta mesmo. Então, vamos passar para uma que é realmente uma pergunta. A pergunta é do André Fraga, da CPFL, e é a seguinte: se o modelo para gerar relatórios de inspeção de torres, imagino torres e toda a vegetação, o que você mostrou no seu vídeo, Uhum. está disponível para teste barra utilização para as empresas elétricas ou foi um POC ainda em desenvolvimento? Legal, obrigado pela pergunta. A gente fez uma demonstração para uma apresentação, mas se quiser, a gente pode disponibilizar, porque a gente não usou nada sigiloso, a gente usou serviços que estão disponíveis na plataforma da AWS e a gente construiu isso com soluções nativas, não tem nenhum código proprietário. Então, se quiser, pode me escrever. Vou deixar. Bom, tem aqui os meus contatos, meu e-mail, e eu consigo Eu acho que a disponibilizar. dúvida do André é se ele pode utilizar esse produto ou Não não. é um produto de prateleira, a gente teve que construir. Então, a gente teve que fazer uma construção, mas uma construção muito simples, usando o Q Business, que é a nossa plataforma de assistente, tá bom? Ok, muito bem. Vamos para a pergunta do Ricardo Carmo Vieira. Ele só não botou a interrogação no final, mas a pergunta é a seguinte: é sobre a certificação. De acordo com a certificação ISO 42001, nós temos a garantia de segurança da informação fim a fim? Valeu, obrigado pela pergunta. Aliás, um abraço para o Ricardo, conheço ele de longa data. A ISO que a gente comentou, ela especifica a questão de IA responsável dos modelos de IA generativa. Segurança fim a fim, aqui na AWS a gente trabalha com um modelo que a gente chama de segurança compartilhada. A AWS ela é responsável pela camada de segurança da nuvem, né, toda a camada de infraestrutura da nuvem, e o cliente é responsável pela camada de segurança na nuvem, ou seja, a AWS ela não toca os dados do cliente e é o próprio cliente que determina o nível de segurança que ele vai implementar. Mas se a pergunta é sobre a IA, sim, todo o nosso modelo ele responde em cima de protocolos com certificado de segurança 443. Então, toda a comunicação ela é criptografada e o cliente tem a opção de usar a criptografia no modelo da IA generativa e usando os seus dados criptografados na AWS, mas sob a responsabilidade dele, a criptografia dos dados, que é a sua parte. Deixa eu fazer uma pergunta minha, e antes da pergunta eu vou fazer um comentário, tá? É, a gente, a gente é o TCAL, tá? A UTCAL, em parceria com a Accenture, ficou pronto, na verdade, na sexta-feira passada, um relatório sobre inteligência artificial utilizada pelas empresas elétricas, tá? E utilities em geral.
É um belíssimo relatório sobre o que pode ser feito com inteligência artificial nas nossas empresas, o que está sendo feito. Ele é um relatório bastante conceitual. Se o Márcio deixar, eu consigo até compartilhar o, eu consigo compartilhar a capa desse relatório com Eu vou você. liberar a tela aqui para vocês, tá? Tá, ok. Já está disponível, Jimmy. Tá, ok. Vou compartilhar só para que eu não vou falar nada do relatório. Eu vou só mostrar o, o relatório, tá? Feito pela UTCL. Vai ser distribuído para os associados da UTCL no momento. Inovação nas utilities, como a inteligência artificial, as plataformas de agentes estão revolucionando a indústria. Isso foi escrito agora, saiu semana passada, é bastante completo, visão geral, benefícios e desafios, futuro das utilities inteligentes, escopo de IA, análise de casos de uso, aplicações intersetoriais, por aí vai, tá? É realmente todos os desafios, conclusões e recomendações, e inclusive os próximos passos que nós vamos fazer, que nós esperamos poder escrever vários relatórios de IA, Agentic e outros, de forma a fazer uma coletânea de white papers sobre este assunto, ok? Bom, aí vem uma pergunta para o Leandro. O que a ANEL está fazendo ou gerando de normativas para IA generativa? Você tem conhecimento? Eu soube Tenho. recentemente que a ANEL tem dois relatórios sobre IA. Então, Isso, vamos lá. exato, exatamente. Eu tive falando, inclusive, falei essa semana passada, né, com o time da ANEL, porque eles soltaram um documento de inteligência artificial no setor elétrico. Então, eles fizeram um Isso. documento bem legal. Não é um documento que normatiza, mas é um documento que dá, em linhas gerais, os desafios e como falar, como implementar IA para o setor elétrico. E eu acredito muito que nós, né, os nossos clientes que atuam nesse ambiente que tem a sua camada de regulação, tende a olhar para o órgão regulador de como ele está pensando IA, de como ele está escrevendo e determinando. Então, é um documento muito legal, eu acho que vale a pena a leitura. Ele fala de deep learning, ele fala de IA generativa, ele fala dos desdobramentos da IA generativa usando os modelos de fundação, fala um pouco de segurança, e a gente vê agora um documento de julho, né? Também é recente, o Exatamente. lançamento, e a gente vem buscando aí também conversar com a ANEEL e, de alguma forma, ajudá-los, né, a construir esse material para ajudar o setor todo na evolução e no uso da IA. E eles também soltaram um segundo documento que é uma instrução Sim, normativa, né? Uma instrução exatamente. interna, que é o que a gente recomenda também aos nossos clientes, que criem seus documentos de governança, que criem as suas camadas internas para que você preserve a sua propriedade intelectual ao seu dado, né? Quando a gente fala de estabelecer governança, é normatizar que não é qualquer IA que você, por exemplo, colaborador, pode usar para fazer o resumo de um documento sigiloso. Você, né, muito provavelmente precisa de uma IA interna que vai ter a segurança que o seu dado não vai retroalimentar um modelo público. Imagina alguém fazendo um resumo de um documento que é um relatório do investidor, que vai sair a divulgação de resultado no dia seguinte, um dia antes, e alguém que está querendo comprar aquela ação está fazendo uma pergunta. Então, tem que tomar esse cuidado. E é isso, né? As instruções normativas internas vêm para também ajudar nessa regulação. Então, a ANEEL vem agora olhando sobre essa perspectiva de IA generativa e a gente está querendo ajudar eles também na construção dessa jornada,
que é tudo muito novo e a gente está unindo forças aqui para ajudar a transformar o setor. Beleza. A ideia nossa é fazer um repositório de documentação sobre IA dirigido a utilities, tá? Certamente, via página da UTCL, ainda está em formatação, nós distribuiremos diversos documentos, tanto da Comunidade Europeia quanto dos Estados Unidos, tudo ligado ao setor de missão crítica, tá? Uhum. E a AWS tem nos ajudado bastante nisso. Também temos um trabalho que está sendo feito pela UTC europeia, a UTC norte-americana e a nossa UTC-AL, que também ficou pronto, mas inicialmente distribuiremos o nosso, feito em conjunto com a Accenture, depois distribuiremos da UTC Global, e em seguida estamos fazendo esse repositório com todas as referências que nós conhecemos, e aí certamente somaremos a isso a documentação da ANEL. Deixa eu só fazer uma última pergunta, já que o pessoal não está se manifestando muito. Como você recomenda que se deve começar a definir a política de uso de inteligência artificial nas empresas? Fazendo inicialmente a definição ou você sai construindo? Qual é É, o processo de você implantar IA nas empresas? Quais são os conhecimentos? Quais são as dificuldades de mão de obra? E por aí vai. isso. Boa pergunta. Normalmente a gente olha as empresas querendo já partir para a construção, e muitas vezes a construção, partir para a construção, ela tem uma perspectiva de você validar a tecnologia e não resolver o caso de uso. Então, se você quiser fazer uma prova de conceito para validar a tecnologia, ok de partir já para uma prova de conceito, testando, né, se aquela tecnologia vai atingir, ainda que não na sua totalidade, mas vai atingir o teu objetivo. Mas a gente tem olhado sobre definir muito bem o caso de uso lá no início, e definindo o caso de uso, já pensando no seguinte: a minha IA, ela vai responder de que forma, ela vai responder usando que dados, ela vai responder naquelas dimensões que eu comentei, né? Sobre que dimensões que a gente vai colocar de fato para ela as instruções para que eu tenha uma resposta com qualidade. Então, normalmente a gente recomenda que primeiro que a gente olhe sobre essa perspectiva. A minha empresa tem uma política de governança de dados, então a gente vai olhar essa política de governança e colocar ela no ciclo de desenvolvimento da IA. A minha empresa tem uma política de propriedade do dado, a minha política tem alguma política de ética que eu preciso tomar cuidado sobre qualquer situação de discriminação, etnia, qualquer coisa que é falada, escrita. Tudo isso a gente tem que levar no contexto do desenvolvimento lá no início, para que a gente tenha uma construção completa. Senão você está começando uma prova de conceito, que aparentemente é pequena, validando a tecnologia, aí você chega num momento e fala, legal, quero pôr em produção. Mas pôr em produção, sem olhar todos esses aspectos, corre o risco a você voltar ao ponto de partida. Então, a gente recomenda que a gente, sim, teste, abram contas que a gente chama de sandbox, contas de testes, para validar a tecnologia, validar a solução, mas leve em consideração esses outros aspectos, principalmente de IA responsável e segura no início do desenvolvimento. Ok, eu acho que nós chegamos em uma hora. Chegou uma pergunta aqui. é, eu vou ler. Pergunta não podemos perder, tá? Tá bom. Annelise Anderson Bittencourt. Não, colocou. Da GE Vernova. Parabéns pela apresentação. Estamos vendo que a IA no setor elétrico está mais voltada para manutenção, prevenção, aprendizagem e ainda caminha lentamente, como você colocou. Quanto à previsão de uso em sistemas de controle e proteção do sistema elétrico, qual é a sua opinião?
Legal. Obrigado pela pergunta, Annelise. A gente já vê algumas provas de conceito e principalmente de órgãos reguladores, inclusive, tá? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, o ANS já falando de uso de IA, a gente já vê alguns clientes nossos utilizando sistemas de IA para proteção do sistema elétrico, posso dizer assim, controle de vegetação, tem solução já de controle de queimadas, já tem, como eu mesmo mostrei, né, inspeção aérea para fazer validação de problemas de torre de transmissão. A gente ainda não viu nada conectado à escada, por exemplo, mas a gente sabe da capacidade de não colocar a IA conectado no escada, mas criar um lago de dados, um data lake, onde a gente consiga correlacionar as informações do escada, as informações de uma plataforma de GIS e deixar, fazer perguntas para a IA trazer as respostas. Então, a gente vê uma série de iniciativas já acontecendo e acho que muito em breve a gente vai ter bons casos de uso e com certeza a gente vai ter a alegria de compartilhar aqui nos painéis da UTC. Eu vou aproveitar essa pergunta da Annelise e vou mostrar um par de coisas aqui. Primeira, primeira coisa, esse é um relatório internacional da UTC norte-americana, nossa UTC América Latina, UTC europeia, em conjunto com dois grupos de especialistas, Minerva Institute for Industrial and Autonomous Systems, Spiegler Group, foi feito pela UTC Global Advisory Committee, que é o conjunto dessas empresas, fala sobre Artificial Intelligence in Electric Utilities, melhorando segurança, eficiência, reliability e customer service. O que eu queria mostrar é o seguinte, aonde nós poderemos ir, que foi a pergunta da Annelise, que até chatbot, tal, essas coisinhas de machine learning, a gente já passou disso. Esse não é mais o problema. Deixa eu tentar chegar aqui no final desse relatório pequeno, 50 e tantas páginas. Deixa eu ver se eu consigo chegar no final dele, só para mostrar para vocês o que a gente ainda precisa fazer. Aqui tem várias referências também que nós vamos colocar no nosso. Quando nós fizemos esse relatório original, ele é mais conceitual, como todos que estão saindo agora, que o Leandro falou, da ANEEL, etc. e tal. A gente chegou no final e disse o seguinte: bom, temos que continuar. Resiliência da rede auxiliada por AI. Isso tem que trabalhar nisso muito bem. Predictive maintenance, etc. Otimizando a distribuição dos recursos distribuídos, otimizando os recursos distribuídos integrados com orquestração de AI. Vai sair um novo relatório sobre isso. AI-Driven Demand Flexibility and Customer Engagement Program. Isso é operacional. Está faltando tudo isso. E não está faltando só aqui no Brasil, não. Está faltando em todos os lugares. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Sim. Segurança cibernética de AI. Uhum. Temos que tratar disso seriamente. Generative AI para compliance regulatória e também rate case, que é dinheiro. Aí vem o que o Leandro estava falando: ética e governança, framework.
para infraestrutura crítica. Digital Twins, nada como AI para fazer isso. Veículos elétricos, Charging Infrastructure. Transformação do seu corpo de trabalho. Hã? E por aí vai. Como você tem a carga de trabalho da AI na demanda elétrica. Planejamento de capitais, priorização disso para AI. Enhanced Communication, e por aí vai. Benchmarking, etc. Ou seja, nós estamos aqui tocando a parte superior do iceberg. A Exato. AI é uma revolução que veio para ficar e vai ter que ser muito trabalhada. Não são esses Uhum. primeiros relatórios que são importantes, mas os casos que foram colocados aqui e os casos que despertaram interesse. Vamos olhar a rede, olhar a operação. O ONS está fazendo toda a digitalização dos seus dados para auxiliar o operador, que o ONS é único no Brasil. Nos outros lugares, nos Estados Unidos, tem 5 operadores. Aqui tem um só. Ele tem que ter alguém auxiliando o operador a ler os manuais e por aí vai. Então, eu acho que a gente ainda tem um bom caminho para chegar na parte operacional. E antes disso, nós temos que ganhar confiança na inteligência artificial. Exato. Gente, eu acho que demorou demais, já está indo embora metade do pessoal. Leandro, eu te agradeço enormemente. Desculpe interferir na tua Imagina, aqui é para troca apresentação, de conhecimento mesmo. é, Obrigado. mas é que 2 relatórios ficaram prontos agora, eu não podia deixar de falar para o pessoal sobre isso. Com certeza. Obrigado a todos e vamos para o próximo evento, se tiver. Já 5 nós tínhamos planejado com a AWS para Temos, para esse ciclo de temos mais palestras. um para setembro, Dimitri. Tem mais um. Tem mais um, então tem mais um para Setembro. setembro. E depois nós vamos pensar na pergunta da Annelise. Vamos talvez entrar mais na parte operacional. Muito Podemos fazer o obrigado. convite para o seminário, Dimitri, também. Seminário de Campinas. Bom, isso já falei no início, 7 e 8 de outubro, seminário de transformação digital nas utilities em Campinas. Podem ver na página da UTCL. Obrigado, Leandro. Se despeça do seu público. Obrigado, Dimitri. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado.